Hoje Deus tem uma palavra poderosa para nossas vidas, né? E a palavra se encontra no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Mas o que eu quero falar com vocês não é sobre João 10, 10. O que eu quero falar com vocês é o que não pode entrar na sua casa. Deus me deu essa palavra ontem, eu fiquei assim, babando nela, depois que eu acabei de ministrar a live da noite, a live noturna. Deus me deu essa palavra, eu fiquei ruminando ela, e é uma palavra extraordinária. A pastora Elizabeth me ligou ontem para saber como é que eu estava, e eu disse para ela o que não podia entrar na sua casa. Eu dei apenas uma ilustração. Ela falou, e o resto? Eu falei, o resto você assiste na live amanhã de manhã. Que isso? Quer comer o bolo antes dos irmãos, minha irmã? Que isso? Tem que comer o bolo junto com os irmãos. Chamei o pessoal para tomar um café com o pastor. Ninguém veio. O pastor vai ter que tomar um café sozinho hoje. Porque ninguém quer tomar um café com o pastor. Ninguém quer comunhão com o pastor. Ninguém quer ficar na casa do pastor. Pastor, pastor, pastor. Vamos lá. Então, o que não pode entrar na sua casa? João 10, 10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo, ele é como um rato. Isso mesmo, como um rato que passa em qualquer brecha. Ou como um cão em que, se você permitir ele colocar um focinho na porta, ele entra. Já viu? O cão bota o focinho assim, às vezes ele vem todo mundo, você quer fechar a porta, mas não dá, ele bota o focinho, aí você não esmaga ele, ele vai, bota a cabeça, daqui a pouco você tem que abrir a porta para o cachorro entrar. O diabo, ele é assim. Ele tem entrado em muitas casas. Para quê, irmão? Para roubar, matar e destruir. Contudo, nós não podemos esquecer. Eu não posso esquecer que Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Não é isso? Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, quando o povo de Deus, agora começa a nossa mensagem, ele estava no Egito, as pragas, elas caíram sobre a casa dos egípcios, não foi? E não vieram sobre os israelitas. Por quê? Porque eles não eram de lá? Ou as pragas caem sobre o mundo, mas não devem cair sobre o povo de Deus? Há muita maldição destruindo lares, mas isso não é para os familiares de Deus, isso não é para a família de Deus, isso não é para os servos de Deus, amém? Isso eu quero deixar logo aqui profetizando na tua vida, que essas maldições não são para a sua casa, essas pragas não são para a sua família. Já começa aí tomando posse em nome de Jesus dessa palavra que o pastor está liberando sobre a tua vida, amém? Seja bem-vinda, Verônica. Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Raquelzinha, que eu não falei, eu acho que eu não falei a Raquelzinha. Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Então, a minha pergunta para vocês nesta manhã é: o que tem entrado em sua casa? E nós vamos ver algumas coisas que não podem entrar na nossa casa, né? Baseado nas pragas que entraram nas casas do povo de Deus quando saíram do Egito, né? Que não entraram na casa de Deus, dos filhos de Deus, quando eles saíram do Egito, mas entraram na casa dos egípcios, e não pode entrar nas nossas casas, amém? Então assim, a primeira coisa que não pode entrar na sua casa, queridos, é mosca. Concorda comigo? Por quê? As moscas incomodam muito, não é verdade? Oi, minha Raquelzinha, Deus te abençoe. As moscas perturbam muito. As moscas são muito incômodas. Então, mosca é uma coisa que você sabe que você começa a fazer comida na cozinha, a dona de casa já pega assim. A Aline fica doida, a pastora Aline. Ela tem uma mira, ela pega o negócio aqui, pá! Que na mão, matei. E fica aquela alegria porque matou a mosca, mas a mosca é nojenta, é um bicho nojento, é um bicho sujo. É um bicho que ele já posa botando coisa ruim nas coisas. A mosca tira tua paz, ela fica... Você bate aqui, ela passa, vai pra lá, e aquele barulho... Incomoda ou não incomoda? Perturba ou não perturba? A mosca é um bicho, vamos falar assim, maldito mesmo. É maldição, filha. Então, assim, coisas pequeninas que causam transtornos no nosso lar, que perturbam a nossa vida, não pode estar dentro da nossa casa. As moscas perturbaram os egípcios. Como é terrível aqueles...
Bom, se tiver um mosquito ou uma mosca no seu quarto, você não consegue dormir. Que vira e mexe, ela pousa na ponta do nariz, pousa na cabeça, pousa no rosto. Muitos casamentos, eles se desfazem por coisas tão minúsculas que poderiam ser resolvidas. Tá entendendo? Coisas no casamento que são tão pequenininhas que poderiam ser relevadas. Dona Mary, seja bem-vinda, Deus te abençoe. As moscas pequeninas representam um grande incômodo que não pode entrar no lar dos servos de Deus, não pode entrar no seio da nossa família. Há alguma coisa pequenina perturbando a sua família? Essa é a minha pergunta para você. Na primeira coisa que não pode entrar no seu lar. Não deixe essas pequenas coisas irritar você, perturbar você, incomodar você. Isabel, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então essa primeira maldição, a primeira coisa que não pode entrar no teu lar são moscas. São coisas pequenas que tiram a tua perturbação, são coisas pequenas que incomodam você. Às vezes isso que você fica arenguendo aí, fica arrumando problemas, sabe? Isso é muito típico de mulher. Mulher às vezes não acorda bem, não acorda legal. Desculpa, eu estou falando mal de vocês. Parece mosca. Parece mosca que tá, sabe, ali, o marido não quer ouvir que ele quer sair de casa correndo. Porque ela fica zunindo no ouvido do rapaz, ele tem que ir embora. Coisas pequenas às vezes, que incomodam e você às vezes perturba. Isso traz maldição para dentro do seu lar. Afaste essas pequenas coisas. Tem homem também que é enjoado, tem homem que incomoda, tem homem que a mulher não quer ver dentro de casa, acorda o dia de manhã e fala assim, sai, vai pra rua, vai fazer qualquer coisa, vai pra lá, deixa eu fazer minhas coisas de casa. Então o que é esposo, o que é esposa que tem... Ah lá, pastora Linia, que isso, pastor? Assim, então, deixa essas pequenas coisas, né, que irrita, que aborrece, que perturba. Né? Se você já sabe que irrita, para que você faz? Isso não é legal. Então a primeira coisa que não pode entrar no seu lar são as moscas. Tá ok? Então pega essa visão. Vai anotando aí, hein? Tem um monte de coisa boa que o pastor colocou pra gente, né? A segunda coisa que você não pode permitir dentro da sua casa é você perder o gado. Que é, pastor? O pastor tá falando as coisas malucas, mosca, gado. Não, é isso mesmo. Perca do gado. Você perca, sabe o que é a perca do gado? Vamos em Êxodo, capítulo 9. Deixa eu botar aqui para vocês aqui. Deixa eu procurar aqui. Êxodo, capítulo 9. Não foi isso que eu falei? Êxodo, capítulo 9, versículo 3 ao 7. Diz assim, ó, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se rema, bababá, e vendo isso, bababá, então não chegue para cá, tira essa papapá, onde que eu tô? É 9, rapaz, Êxodo 9, versículo 3 ao 7. Bom, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, olha isso, que está no campo, sobre os cavalos, sobre o jumento, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Quero ler só até aqui, vai até o versículo 7. Mas eu quero ler até aqui, sobre a perca do gado. Da noite para o dia, os servos judeus passaram a ter mais animais do que os egípcios, porque o gado do povo egípcio morreram. O povo que era escravo, então, ele prosperou mais que os ricos do Egito. Então, não é que o povo do Egito ficou pobre,
mas por conta da perca grandiosa dos gados que eles tinham, o povo de Israel prosperou, porque não morreu um gado sequer do povo de Israel, mas morreram todos os gados do povo do Egito. Então, não importa a sua condição, escuta isso que o pastor falar, eu creio que Deus pode prosperar a sua vida. Toma posse desse negócio aí, agarra isso. Eu creio que Deus pode prosperar a sua vida, mesmo que seja pobre. Não aceite perdas materiais, não aceite desperdícios na sua família, na sua casa. Cuidado! Eita, meu Deus! Ai. Jesus amado, não gaste demais. Não aceite essas perdas materiais. Não aceite esse desperdício. Em muitos lares a pobreza tem entrado pela porta do desperdício. Não há um planejamento para o futuro, nem se junta uma economia e um dia a pobreza vem. O pastor Roberto sempre fala que o dia mau, ele bate na nossa porta, né? E a gente fica refém dele, porque a gente não se prepara para o dia mau. Um dia, John Wesley, ele estava ensinando que a gente tem que trabalhar muito e ganhar o máximo que a gente puder, economizar o máximo que a gente puder e doar o máximo que a gente puder. John Wesley que nos ensinou isso. Então, dar é melhor do que receber, já dizia o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa tudo que é dos seus filhos. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Em sua casa, tem entrado a pobreza? Que pergunta. Não adianta falar, show, sai para lá, sai para lá. Quando a pobreza está entrando na sua casa, não. Não perca os gados da sua casa. Não permita que os gados da sua casa se percam. Não desperdice o gado da sua casa. Lá no Egito teve os 7 dias de vaca gorda, mas também tiveram os 7 dias de vaca magra. O que vocês estão vivendo? As vacas gordas ou as vacas magras? Fala para o pastor. Então, a perca do gado foi umas coisas que não entraram na casa do Egito, né? O espírito da morte, o espírito da doença, o espírito da pobreza, o espírito de tudo foi para o lado do Egito, mas não alcançou os filhos de Deus. Eu declaro nessa manhã que a perca do gado não entrará na sua casa. O desperdício, a falta, sabe, de cuidado, de planejamento com as coisas de Deus. Nós precisamos viver o tempo da vaca gorda. Então eu declaro que não haverá desperdício, não haverá perdas de materiais, não haverá desperdício, não haverá nenhum tipo de pobreza dentro das suas casas nessa manhã. Em nome de Jesus, a sua casa será próspera, haverá prosperidade para você abençoar os seus familiares. Você vai ser uma referência em que seus familiares vão procurar você para você poder ajudar. E quem sabe não é o momento de você falar de Jesus, e quem sabe não é o momento de você mostrar para eles que Jesus ele faz isso que está fazendo contigo, que está te abençoando. Então, se eles servirem a esse Deus que você serve, né, não o Deus dos egípcios que estavam lá, era uma guerra que estava havendo lá, Deus estava lançando praga sobre o povo dos egípcios. Cada praga daquela era um Deus que eles adoravam. Tá bom? Então eu declaro nesta manhã que haverá prosperidade na tua casa, em nome de Jesus. Não importa qual seja a condição, eu creio que Deus pode prosperar a sua vida, assim como prosperou. Quem olha para o Egito, o povo era escravo. Como que você pode imaginar que um povo ia enriquecer? É como se, imagina comigo, se eles são escravos, é como se eles estivessem numa cadeia preso, que não tivesse o que fazer, a não ser servir os seus senhores. Então você não tem muito para onde ir, não tem muito o que fazer. Vocês são limitados, vocês são pobres. Mas Deus enriqueceu o povo dele. Eu não sei qual é a sua condição nesse momento, mas eu estou declarando que Deus pode enriquecer você para que você seja um canal de bênção para a sua família, amém? Outra coisa que não pode entrar na sua casa, e aí é muito importante, eu preciso que você entenda isso, sabe? Eu preciso verdadeiramente que você entenda isso.
chuva de pedras. Chuvas de pedras não podem entrar na sua casa. Houve uma chuva de pedras com gelo e fogo que foi destruindo a casa dos egípcios, mas não atingiu nenhuma casa dos israelitas. Essa chuva de pedra é agressão, é frieza, é hostilidade, tá? Que não pode estar dentro da tua casa. As pedras, elas significam afronta. As pedras, elas significam frieza. As pedras, elas significam brigas que não pode entrar dentro do lar do servo de Deus, da serva de Deus. Fogo não pode estar dentro do seu lar. Fogo é igual perseguição, é igual raiva. A gente fica bravo, fica vermelho, igual fogo. Isso não pode estar dentro do teu lar. Falta você querer arrancar o cabelo da cabeça, você quer agredir a pessoa, você quer, se você pudesse tacar um negócio na pessoa. Não pode. O gelo. Tem pessoas que acham que dando um gelo resolve tudo, né? Então dá um gelo no marido, dá um gelo no filho, dá um gelo, até que ela fica ela mesma congelada. E ninguém fala com ela, ninguém se isola, o filho está falando com o pai, todo mundo se diverte, todo mundo ri, e ela está na geladeira. Ela mesmo que quis dar o gelo nos outros, ficou na geladeira. Meu Deus. Então o gelo não pode entrar na sua casa. O que é o gelo? É a frieza, aquela pessoa fria, sabe? Aquela pessoa que tem falta de amor. Você é assim? Fala pra mim, você é assim? Essa pessoa com falta de amor, que é feia, a pessoa fala com você, não tá nem aí, você é assim? Fala pra mim, conta aí, conta a verdade, hein? Jesus conhece o teu coração. O gelo não pode entrar na sua casa. Se o fogo não pode, o gelo também não pode. Ok? No lar dos servos de Deus, não pode entrar essas pedradas. Essas chuvas de pedras, elas não podem entrar. Não pode estar dentro da tua casa. Na tua casa é preciso ter paz. Na tua casa é preciso ter amor. Na tua casa é preciso ter alegria. Na tua casa é preciso ter comunhão. Ei, querido, acorda, irmãos. Não deis lugar ao diabo na tua casa, né? Não clame por chuvas de pedra. Evite essas chuvas de pedra dentro da tua casa. Deus quer que haja paz em sua casa. Deus não quer frieza, Deus não quer falta de amor, Deus não quer perseguição, Deus não quer ira, Deus não quer raiva, Deus quer a paz dentro do teu lar. Eu declaro shalom sobre a tua casa, eu declaro shalom de Deus sobre a sua família, em nome de Jesus. Bom, a quarta coisa que eu quero falar com vocês que não pode entrar na sua casa são as trevas. O que são as trevas? As trevas são cegueira. As trevas são desprezo. Êxodo capítulo 10, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Êxodo no capítulo 10, no versículo 21, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se apalpe, eita, e Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias, e não viu um ao outro, presta atenção nisso aqui, não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Eita! As casas dos egípcios escureceram ao ponto de terem que andar apalpando as coisas, mas na casa do povo de Deus havia luz. Eu quero declarar nesta manhã que na tua casa há luz. A luz de Cristo está na sua casa. Isso significa, lá para os egípcios, isso significa falta de comunicação. As trevas que traz a cegueira, que traz o desprezo, ela simboliza falta de comunicação. De olhar um nos olhos do outro. Vamos lá comigo. Estava assim, em dias que Moisés, assim, não, versículo 23 na parte A, não viu um ao outro. Trevas traz cegueira. A gente não consegue olhar um nos olhos do outro.
sabe? Não consegue olhar com amor. E onde essas casas, onde essa família mora, na mesma casa, eles moram na mesma casa, mas eles não se veem. Eles estão ali, um passa para lá, bicudo, bicudo, bicudo. O outro passa para cá, bicudo, bicudo, bicudo. Não se veem, não se falam, não se tocam. Eu não sei para que isso. Aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Tem gente que passa uma semana, 2 semanas. Aí depois está na rede social. Meu amor, eu te amo. Aleluia, glória a Deus. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Para de hipocrisia. Para de demagogo. Deixa de ser demagogo. Hipócrita. Para com esse negócio, para quê? Um não vê o outro, um olhar o outro. Arranca a cegueira da tua casa, tira essas trevas daí, porque isso não te pertence. Aí não se fala, não se encara. Ah, pelo amor de Deus, toma jeito. É teu marido, é tua mulher, é teu filho, por favor, é teu pai. Toma vergonha. Mora mesmo dentro da mesma casa, no mesmo ambiente, um depende do outro. Aí começa a comer as coisas escondidas. Já viu que a família come escondido? Compra, deixa dentro da bolsa, deixa dentro da mochila. O outro esconde debaixo do travesseiro o biscoito que comprou. Meu Deus, o que é isso? A nossa casa não pode haver isso. Eu declaro nesta manhã que na sua casa não haverá trevas. Você vai olhar olho no olho. Você vai falar face a face. Amém? Porque na casa do servo de Deus tem que haver a luz. Existe até aquele corinho que diz assim: deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz. A escuridão tem entrado nas suas casas. Se a escuridão tem entrado na sua casa, manda embora agora. Diga: sai em nome de Jesus, eu não te aceito na minha casa. Deixe a luz de Jesus entrar em sua família e iluminar toda a casa. Amém? E por último, eu quero falar com vocês, desculpa aí, o pastor se perdeu no tempo, me perdoa, estava tão gostoso que o pastor se perdeu, tá? Me perdoe aí, por favor. Por último, que não pode entrar na sua casa é a morte. Eita, agora foi forte, pastor. Aí o senhor machucou. A morte. Morte espiritual. Morte de perdas emocionais não pode entrar na tua casa. Naquela noite houve luto na casa dos egípcios. Em todas as casas dos egípcios houve luto, mas nas casas do povo de Deus ninguém morreu. Sabe por quê? Sabe por quê? Pega a visão aí. Porque o sangue do Cordeiro foi passado nas suas portas e a morte não pôde entrar na casa dos servos de Deus. Eu declaro nesta manhã que o sangue do Cordeiro está sobre a tua casa e sobre a casa dos seus familiares. A morte não pode entrar dentro da casa de vocês. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para te dar vida. Cristo veio para dar vida para a nossa família. Não deixe seu familiar morrer espiritualmente. Tem gente dentro da tua casa que está morto espiritualmente e diante das narinas do Senhor está fedendo. É um filho que está afastado, é uma filha que está afastada, é um pai que está desviado, uma mãe desviada, um filho que está no mundo. Está fedendo diante das narinas de Deus. Não permita que a morte entre dentro do seu lar. Não aceite que dentro da tua casa tem um morto espiritualmente vivendo lá. Empurra ele para a vida. Empurra ele para Jesus. É tua função fazer com que Jesus ressuscite essa vida. Não aceite o morto espiritual dentro da tua casa. Para você estar morto, você precisa de vida. E a vida só está em Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que viva, ainda que morra, viverá. Na morte, se tiver Jesus, haverá vida. Empurra esse teu familiar para Jesus para que ele tenha vida.
Não permita. Diga para o teu irmão que está ao seu lado aí, se você estiver com alguém. Não permita que a morte entre em seu lar. Marido morto dentro de casa, esposa morta dentro de casa, filhos mortos dentro de casa, pais mortos dentro de casa. Que é isso? Não aceite a morte dentro da sua casa, não. Fala assim, eu não aceito. Eu quero que tenha vida na vida dele. Eu quero que tenha vida na vida dela. Eu quero que tenha vida na vida dos meus filhos. Eu não aceito a morte, Senhor. E não aceita. Não aceita, toma posse desse negócio aí. As perdas emocionais são como a morte de uma pessoa. Já viu que a pessoa está ali, a pessoa ri com você. Ela se esforça, mas ela está por dentro, ela está morta emocionalmente. As perdas emocionais são como a morte de uma pessoa. O divórcio é como a morte, porque ela mexe com o seu emocional. A inimizade é como a morte, porque traz tantas coisas ruins. A falta de amor são sintomas de perdas emocionais, como se alguém tivesse morrido na nossa família, tivesse morrido dentro da nossa casa. Quer ver? Quando Jairo chamou Jesus para curar a sua filha e esta morreu, Jesus entrou em sua casa, o que ele fez? Colocou todos que não acreditavam, ou seja, todos que não tinham fé, para fora, trancou a porta da casa e ali a menina, olha só, ali a menina que já havia morrido, o que aconteceu com ela? Ressuscitou. Começa a declarar agora. Aquele que já morreu dentro da sua casa, ele vai ressuscitar. Em nome de Jesus, fala para o Senhor. Em nome de Jesus, ele vai ressuscitar. Meu filho vai ressuscitar. Minha filha vai ressuscitar. Meu esposo vai ressuscitar. Minha esposa vai ressuscitar. Minha família vai ressuscitar. Porque eu não aceito morte dentro da minha casa. Dentro da minha casa, a morte não pode entrar, porque eu tenho sangue de Cristo na minha casa. E se eu tenho sangue de Cristo na minha casa, aqueles que são da minha família, eles vão ter que ressuscitar. Ressuscita, Senhor. É assim que a gente deve orar. Não aceitar a morte dentro da nossa casa. A gente está vendo pessoas mortas dentro da nossa casa e está achando que está tudo bem, que está tudo legal. Não tem não, a tua casa está fedendo. Desculpa o pastor falar assim. A tua casa está fedendo. Cadê o cheiro do bom perfume de Cristo Jesus? Fala para Deus, chega para Ele e fala assim, Senhor, eu não aguento mais esse cheiro de defunto dentro da minha casa. Senhor, eu preciso sentir o cheiro da rosa de Saron. Eu preciso sentir o cheiro do bom perfume de Cristo dentro da minha casa. Perfume esse meu esposo. Perfume essa minha esposa. Quebra o vaso de alabastro, Senhor. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Derrama, Senhor. Derrama o cheiro do bálsamo dentro da minha casa. Que não haja mais cheiro de morte. Que não haja mais cheiro de defunto dentro da minha casa, Pai. Mas que o bom perfume do Senhor exala em todo o ambiente da minha casa. Então clama agora em nome de Jesus, para que o Senhor venha ressuscitar aquele que está morto, aquela que está morta dentro da tua casa. Não aceita não, por favor. Não conviva com eles como se tivesse tudo certo. Sabe por quê? Porque senão a tua casa ela vai parecer um cemitério. Onde que a gente enterra o defunto? Onde que a gente enterra as pessoas mortas? No cemitério. Então diga assim comigo nessa manhã, a minha casa, repita comigo, a minha casa não é um cemitério. Diga assim, a minha casa é o jardim de Deus, aonde eu sinto o cheiro suave da rosa de Sharon. É assim que você tem que falar. É assim que tem que ser na tua casa. Fala, Senhor, eu não aceito. Esse local aqui não é local de morte. A minha casa é um lugar de vida. Eu não aceito a morte dentro da minha casa, Senhor. Em nome de Jesus. Então Jesus, ele entra naquela casa, ele arranca aquelas pessoas que não têm fé, ele tranca a porta e ressuscita aquela menina. Escuta o que eu vou te falar, quando Jesus entra na família, ele ressuscita os relacionamentos. Esse relacionamento aí de divórcio, de inimizade, de falta de amor, que traz as perdas emocionais, são mortes emocionais. Jesus vem e ele ressuscita tudo isso daí.
E aí aquela pessoa que não tinha amor passa a ter amor, aquela pessoa que era inimiga passa a ser amiga. Ah, Pai, em nome de Jesus, que haja vida dentro das nossas casas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês têm permitido pessoas, vocês têm perdido pessoas de sua família dentro da sua casa? Vocês têm perdido, vocês têm pessoas mortas dentro da sua casa? Eu quero te falar uma coisa, Jesus quer trazer vida para o teu lar. Jesus quer trazer vida para essas pessoas. Fala com ele, Senhor, ressuscita. Eu não aguento mais sentir o cheiro de defunto dentro da minha casa. A minha casa tem que ter o cheiro do bom perfume de Cristo. Assim como o sangue do Cordeiro livrou o povo de Deus, Jesus morreu para abençoar e livrar as nossas famílias. O sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário foi para libertar a minha família. Foi para curar a minha família. Isso eu estou falando a tua família também. Foi para ressuscitar a nossa família. Muitas vezes, querido, o problema familiar começa com uma mosquinha. Algo pequeno, algo irrelevante que você não dá importância. Depois ele vem com perdas materiais. Aí começam as pedradas, quando um coloca a culpa no outro, porque o barco está afundando. Aí vem as trevas, porque eles não conseguem se olhar, eles não conseguem se falar, mas aí então, depois, no final de tudo, vem a morte espiritual. Eu vou repetir, muitas das vezes o problema familiar começa com uma pequena mosca. Um pequeno probleminha que vai incomodando, que vai irritando, que vai aborrecendo. Presta atenção. Vai aborrecendo, Renata Fonseca, seja bem-vinda. Vai começando a incomodar. Ali é pequeno, é irrelevante, mas você não cuidou, você não tirou, você não removeu. É a pequena mosca que está perturbando dentro do seu lar. Aí depois vem as perdas materiais. Porque a mosca posa ali no arroz, posa ali no feijão. O que é que você faz? Joga fora. Vem as perdas materiais, aí começam as pedradas. Começa um colocar a culpa no outro. A culpa foi tua, que não colocou a tampa, que não fechou aquilo. Eu estou dando um exemplo para falar sobre tudo que eu falei com vocês. Aí começam as pedradas quando um coloca a culpa no outro. Aí colocou, agora um com o outro pegando ali, o bicho está pegando, vem o quê? Vem as trevas. Porque um não consegue mais olhar no olho do outro. Um vira a cara para o outro, vira a cara para lá. Aí um começa a não falar mais com o outro. Aí está pronto, está formado o barraco. Vem a morte espiritual. Aí se estabelece, o que eu vou falar é muito forte. Vocês vão falar, está repreendido em nome de Jesus. Aí se estabelece, porque a morte chegou, se estabelece o cemitério dentro de casa. Mais uma vez eu vou falar para vocês, a sua casa não é cemitério. Para vocês estarem agregando mortos dentro da casa de vocês. Defuntos dentro da casa de vocês. Não aceita isso dentro da casa de vocês. A casa de vocês é o jardim de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, aonde há o bom perfume de Cristo Jesus dentro da tua casa. Querido, é muito forte essa palavra que o pastor está trazendo para você. Não se sinta ofendido com o pastor não está te ofendendo, não está te machucando. O pastor quer que você entenda a gravidade dessa palavra. O que não pode entrar dentro do seu lar, foi o que o pastor falou. E quando nós permitimos pessoas mortas dentro da nossa casa, é como se nós transformamos a nossa casa num cemitério. E nós parecemos, desculpa falar, mas nós parecemos almas penadas. Porque se a nossa casa é um cemitério e a gente só vive ali dentro, parece uma alma penada. Não estou ofendendo ninguém, presta muito bem atenção, quero que vocês reflitam na gravidade. Porque entrou a morte na casa dos egípcios, mas na casa dos servos de Deus não tinha morte. Então eu não posso aceitar que haja morte dentro da minha casa. Então você vai pedir para Deus ressuscitar esse marido. Você vai pedir para Deus ressuscitar essa esposa. Você vai pedir para Deus ressuscitar esses filhos. Filho, você vai pedir para Deus ressuscitar esses pais. Mas vocês não vão aceitar a morte dentro da casa de vocês. Não aceite a morte da sua família. Então vamos começar a orar por ressurreição. Que o Senhor venha restituir a vida dessas pessoas.
empurra elas para a vida. Tire elas da morte espiritual, da frieza. É isso que o pastor está falando. Tudo que o pastor está falando aqui para vocês é espiritual. Quando o pastor fala de um cemitério, quando o pastor fala de defuntos, não é porque o teu parentesco morreu, não é porque ele está morto. É um zumbi, é um vivo morto dentro da tua casa. Quem não tem Cristo não tem a vida. Jesus falou, aquele que está em mim, ainda que morra, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, em Cristo tem vida. Mesmo que a pessoa morra fisicamente, ela está viva, porque Cristo Jesus está nela. Então, se esse seu familiar não tem Cristo, ele está morto. E ele está morando aonde? Lugar de morto é aonde? Não é no cemitério? Veja bem se a minha casa não parece com um cemitério. Mas eu quero declarar nessa manhã que a tua casa não é cemitério. A tua casa não é cemitério. A tua casa é o jardim de Deus, onde exala o bom perfume de Cristo Jesus. Amém, querida igreja? Essa palavra eu deixo no teu coração. Não aceita não. Não baixa a tua cabeça não. Fala, minha casa não é cemitério. Eu não aceito, Senhor. Eu quero sentir o bom perfume de Cristo aqui dentro. Eu não quero sentir cheiro de defunto. Eu não quero sentir cheiro de cemitério. Você já viu aquelas plantas de cemitério? Elas enjoam a gente. A gente entra lá, sente aquele cheiro, um enjoo. Agora não, a rosa do Sharon é diferente. Você quer cheirar. Quanto mais você cheira, mais você sente vontade de cheirar. Por quê? Porque o bom perfume de Cristo permeando a tua família. Eu declaro nesta manhã que as moscas não entrarão na sua casa, que não haverá perca de gado na tua casa, mas a tua casa será próspera, que não haverá chuvas de pedras na tua casa, porque da tua casa ela está blindada, o telhado da sua casa é Jesus, então na tua casa não vai entrar pedras, porque Jesus é o telhado da sua casa. Na sua casa não haverá trevas. Dentro do teu lar não haverá trevas, porque Jesus, Ele é a tua luz. E na tua casa não haverá morte, porque Jesus é a vida, em nome de Jesus. Eu te abençoo com essa palavra, toma posse dela. Eu falei ontem que a palavra de hoje seria top, seria massa. A palavra de hoje seria realmente uma palavra para edificar a nossa casa, edificar a nossa família, para nos posicionar na presença de Jesus. Amém? Então eu espero você hoje à noite no culto. Vem cultuar a Deus, vem buscar pela tua família. Vem interceder pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos, pela tua casa. Em nome de Jesus. Vamos guerrear essa guerra. Vamos lutar pelas nossas famílias, pela nossa casa. Não aceite. Em nome de Jesus. Vem no culto domingo, vem no culto segunda, vem na célula quarta, enquanto a minha família não estiver na presença do Senhor, enquanto o cheiro de morte não sair de dentro da minha casa. Busque o jardim do Senhor, busque o bom perfume de Cristo Jesus. Agora a gente fica em casa, junto com os mortos. O morto está lá dentro da minha casa e eu fico com ele assistindo televisão, assistindo série da Netflix, porque eu estou com preguiça, porque eu estou cansado. Cuidado. Cuidado, que você pode se tornar um morto-vivo e um vivo morto. O que você prefere? Estar vivo ou estar morto? Eu prefiro estar vivo, porque eu tenho certeza que se eu estiver vivo, é porque Cristo habita em mim. Então não faça companhia aos mortos na sua casa. Não faça companhia aos defuntos da sua casa. Os defuntos da sua casa, eles querem que você fique em casa mesmo. Os defuntos da tua casa, eles querem que você fique no cemitério junto com ele. Mas Jesus, Ele quer que você esteja com Ele no bom jardim dele, para que você possa sentir o cheiro do bom perfume de Cristo. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Eu quero terminar essa live dizendo que dentro da casa dos teus filhos não haverá mosca. Essas pequenas coisas que muitas das vezes nós achamos que é insignificante, não são. Então eu repreendo toda perturbação dentro da casa dos teus filhos. Eu repreendo todo incômodo dentro da casa dos teus filhos. Tudo aquilo que traz o desconforto para os teus filhos seja destruído nesta manhã em nome de Jesus. Eu declaro que teus filhos não sofrerão perdas, ó Pai. Eles não terão perdas materiais, eles não terão desperdício dentro do seu lar, não haverá pobreza
dentro do lar dos teus filhos, mas haverá riqueza, haverá prosperidade, haverá abundância dentro dos lares dos teus filhos, não importa qual seja a situação que eles estejam vivendo. O povo estava no Egito cercado e o Senhor os fez prosperar. Eu acredito, em nome de Jesus, que o Senhor pode fazer prosperar a minha família, o Senhor pode fazer prosperar a minha casa, em o nome de Jesus. Eu não aceito, Pai, que venha chuvas de pedras sobre a casa dos teus filhos, sobre a minha casa. Na minha casa, na nossa casa, haverá chuvas de bênção sobre as nossas casas. Então eu repreendo toda chuva de agressão, eu repreendo toda chuva de frieza, eu repreendo toda chuva de hostilidade dentro dos lares dos teus filhos, sabe, Pai? Que vem trazer tristeza, que vem trazer raiz de amargura, que vem trazer decepção, que vem trazer vergonha, que vem trazer humilhação. Eu não aceito esse tipo de chuva de pedra, mas que na minha casa só haverá chuvas de bênção em nome de Jesus, ó Pai. Eu repreendo todas as trevas dentro da casa dos teus filhos. Não haverá trevas, porque o Senhor é a verdadeira luz. Eu declaro que na minha família não haverá cegueira, Pai. Eu acredito piamente que o Senhor é aquele que coloca o óleo de Gileade nas nossas vistas, para que a gente não nos tornemos cegos, Pai. Eu não aceito que haverá trevas dentro da nossa casa, a treva do desprezo, Pai, as trevas da vergonha, as trevas da humilhação, não pode estar dentro do nosso lar, não pode estar dentro da nossa casa. Na nossa casa haverá a luz, Pai, a luz que traz clareza a todas as coisas, a luz que traz paz, a luz que traz conforto, Pai, em nome de Jesus. E por último, eu declaro que não haverá morte dentro da minha casa. A minha casa não é cemitério espiritual, Pai, a minha casa é o jardim de Deus. Eu não aceito morte espiritual dentro da minha casa. Eu não aceito morte emocional dentro da minha casa. Eu não aceito morte relacional dentro da minha casa. Eu não aceito morte emocional dentro da minha casa. Eu não aceito a morte sentimental dentro da minha casa. Eu não aceito nenhum tipo de morte, porque dentro da minha casa só existe vida. Dentro da minha casa habita a presença do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na minha casa habita o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Então, morte, você não tem legalidade sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre aqueles que me pertencem. Na minha casa não pode a morte entrar, em nome de Jesus, ó Pai. E aqueles que estão mortos dentro da minha casa, eu profetizo que eles ressuscitarão e ganharão vida em Cristo Jesus. Senhor, honra os teus filhos que estão nesse propósito de 21 dias de jejum pela família, Pai. Que a bênção do Senhor possa permanecer sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, querida igreja. Eu acredito, eu estou sentindo aqui dentro de mim um troço mexendo, que realmente o Senhor destruiu essas coisas que não poderiam entrar dentro da nossa casa, que muitas das vezes elas entraram, né? Algumas moscas entraram dentro da nossa casa, coisas tão pequenas, tão banais, algo pequenos e irrelevantes que a gente deixa entrar. E depois ele vai crescendo e se torna algo que fica difícil da gente expulsar da nossa casa. Eu senti algo aqui dentro como se o Senhor estivesse destruindo tudo isso, essas perdas emocionais, sentimentais, perdas materiais que você teve. Vai haver prosperidade na tua vida aí e dentro da tua casa, em nome de Jesus, amém? E essas chuvas de pedra, eu declaro que já cessaram. Não vai haver mais agressão, não vai haver mais frieza, não vai haver mais hostilidade dentro do seu lar, em nome de Jesus, tá? E não vai haver mais trevas, tá? Não vai haver mais cegueira dentro da tua casa, onde um não vai poder falar com o outro, onde um não vai poder mais ver o outro. Isso vai acabar dentro da tua casa. Esse marido que não olha para você, essa esposa que não olha para o marido, esse filho que não olha para o pai que não olha para o filho, isso tem que acabar em nome de Jesus. Tá? Já acabou em nome de Jesus. E a morte, em hipótese alguma, pode estar dentro do nosso lar, porque é a nossa casa. Grava isso, você nunca mais vai esquecer essa mensagem. Que a sua casa não é um cemitério espiritual. A sua casa é o jardim de Deus, onde você consegue sentir o bom perfume de Cristo Jesus, tá? Beijão no teu coração, mas eu não posso ir embora sem dar a bênção apostólica e sem a gente fazer a nossa profissão de fé, né? A nossa oração de concordância. Agora, com muita fé no teu coração, fecha teus olhos e declare comigo. Diga assim: eu creio
que não há impossíveis para Deus e que a salvação dos meus familiares já foi comprada na cruz do Calvário pelo sangue de Cristo Jesus, que lá foi derramado em nome de Jesus. Diga, é da vontade de Deus que todo homem seja salvo. Por isso nós cremos que a nossa arma de oração, ela é poderosa em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Cremos que o Espírito Santo as convencerá do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e elas serão conduzidas ao arrependimento para a salvação das suas almas, em nome de Jesus. Amém e amém, querida igreja. Receba a bênção apostólica, que a paz e a graça e o amor incomensurável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém! Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Irmãos, não dá para me ler aqui o que os irmãos têm colocado aí. O pastor fez um convite para os irmãos tomarem café. Quem for tomar café com o pastor, liga para mim agora. Liga para mim agora nesse momento. Fala: pastor, estou indo aí na sua casa tomar um cafezinho com o senhor, comer um pãozinho com o senhor. Liga para mim agora, tá? Porque não aparece aqui para mim se você disse sim, se você disse que está vindo, se você disse só no início que apareceu o irmão Alex lá, falando que estava com visita em casa, não dava para ele vir tomar um café com o pastor. Mas se você quer vir tomar um café com o pastor, em nome de Jesus, liga para mim. Assim que eu desligar lá, você me liga, que eu vou ali embaixo rapidinho comprar o pão, já vou deixar o portão aberto. Quando você chegar aqui é só subir, me esperar, que a gente vai tomar um café junto, em nome de Jesus, tá bom? Beijo no seu coração, tenha um domingo abençoado. Quero fazer um pedido. Eu não tenho visto muitos irmãos compartilhar a chamadinha da nossa igreja. O pastor sempre fala isso, ele sempre pede. Parece que o pastor é chato, né? Na Santa Ceia o pastor sempre fala isso. Daqui a pouquinho eu vou startar a chamadinha do nosso culto da noite. O irmão compartilha lá, entra lá e compartilha a chamadinha da tua igreja, tá? Tô esperando você me ligar, hein? Quero ver quem vai me ligar para tomar um cafezinho comigo. Deus te abençoe, beijo no teu coração. Tenha um ótimo domingo em nome de Jesus. Tchau, tchau.